Fala galera do primeiro ano, um abraço para todos da turma. Vamos seguindo aqui a nossa aula de hoje, nosso encontro, e vamos falar justamente unidade 2, página 7, unidade 2, página 7, e vamos fechar um tema aí. Eu dei preferência a alguns temas e deixei esse justamente por último, porque esse tema iria casar muito com a aula de história, com a videoaula que nós estamos trabalhando falando sobre os romanos, tá? Como vocês estão vendo aí na tela de vocês, tá? A aula de filosofia, ela fala sobre o modo de vida e filosofia dos bárbaros, tá? E a primeira pergunta deve ser por que tentar estudar e compreender os bárbaros aí como um todo. Tem muitas coisas para poder falar dos bárbaros aí, tá? Como é que eles impactam o nosso estilo de vida e automaticamente como foram uma ameaça para o Império Romano e como que o Império Romano, o império mais poderoso da face da Terra, foi ameaçado pelos bárbaros. Vamos tentar entender isso aí. Em primeiro lugar, como diz aí o livro de vocês, tá ok, galera? Lá no primeiro, segundo, lá no terceiro parágrafo, tá? Como os bárbaros venceram os romanos, uma pergunta. Primeira coisa que a gente tem que compreender aqui é que os bárbaros não chegaram, não dominaram território e não acabaram com o Império Romano. O que aconteceu foram vários fatores para que isso pudesse ocorrer, tá? Então a gente tem que compreender isso aí, tá? Primeiro, vamos tentar também compreender quem eram essas civilizações. Bom, entre os romanos, a palavra bárbaro, tá, era usado para referir aos que não falavam latim, não falavam grego, tá? Então vamos lá, vamos entender isso aí. Essa galera aí era justamente pessoas que não falavam latim, nem grego, e nem tinham a cultura romana, tá? Eles chamavam de sem culturas, tá? Eram chamados de inferiores. Essas pessoas eram consideradas inferiores, tá? Era vista como uma ralé da sociedade, tá? Então é a primeira coisa que temos que compreender. Era uma ralé da sociedade, tá? Bom, então era para compreender ali os povos bárbaros, não havia um só grupo, então era um conjunto de vários povos, tá? Que habitavam várias regiões, tá? Então era um conjunto de vários povos que habitavam ali várias regiões ali, muitas regiões que não estavam sobre o domínio do Império Romano ali, tá? Que se mantinham como uma resistência ao Império Romano. O que podemos dizer é que dentro desses grupos, né, tinham os francos, tinham os visigodos, tinham os saxões, tá? Tinham vários grupos ali que faziam parte ali dos bárbaros. Então não era um grupo só. Então é a primeira coisa. Então vamos entender, vamos compreender aí. Haviam vários grupos, tá? E daqui a pouquinho eu coloco na tela o nome de alguns grupos que faziam parte aí das comunidades bárbaras. Bom, como vocês estão vendo aí no visor da tela de vocês, a casa, a comunidade, a casa onde os bárbaros viviam, era parecida com isso aí, tá? Este daí era o estilo de vida deles, tá bom? Primeiro vamos entender que eles viviam principalmente ao norte da Europa, tá? Além do leste europeu, tá? Então, assim, eram comunidades que viviam ao norte da Europa, além do leste europeu. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Eles não tinham nenhum governo centralizado, tá? Então, esse é o primeiro ponto, não tinham nenhum governo centralizado. Isso é algo que a gente tem que destacar. Não tinha um líder comunitário ali que mandava em todo mundo, não, tá? Então, esse era o primeiro ponto que nós temos que destacar, tá bom? Então vamos tentar compreender isso, a ausência justamente de um líder ali. Havia um líder, e sim, isso é óbvio, tá? Cada grupo tinha o seu líder, mas não justamente um líder que tinha um controle de toda a comunidade. O que nós podemos dizer é que cada grupo tinha um chefe militar, tá? Cada grupo ele tinha um chefe militar que era considerado um grande guerreiro, tá? Esse é um grande ponto. Eram politeístas, tá? Adoravam justamente, tinham as suas divindades, invocavam elementos da natureza. Então, assim,
não tinham a crença em um único Deus, em uma divindade só. Eles procuravam cultuar justamente elementos da natureza, tá? Então, parando para analisar um pouco com a questão da cultura romana, podemos dizer sim, eram politeístas, tá? Invocavam várias divindades. Seus deuses e as suas invocações não tinham nada a ver justamente com as divindades que eram as divindades romanas, tá? Totalmente diferente. Um ponto importante aqui para destacar do modo de vida dessa comunidade, dessa galera, era justamente que o pai sempre era o líder, tá? O pai ele sempre controlava, o pai ele estava ali naquele processo justamente de liderança, tá? A mãe, ela tinha um papel até interessante. A mãe, ela transmitia as tradições das suas comunidades, tá? É tão interessante falar disso aí, justamente porque os romanos chamavam os bárbaros de sem cultura. Realmente, os bárbaros, quando iniciaram-se, tá, podemos dizer que sim, eles não tinham uma organização social, mas com o passar do tempo, esses bárbaros eles foram se organizando. E é isso que se transformou numa ameaça para o Império Romano, tá? Então, quer dizer, as mulheres, né, elas tinham justamente esse papel aí, justamente do papel doméstico, de transmitir aquela cultura, aquela tradição que passava ali para as pessoas. Bom, e até o casamento, as meninas, elas viviam com os pais. Olha que coisa interessante aí, para a gente compreender essa filosofia. As meninas, elas viviam com os pais, tá? Então, até o casamento tinha isso, tá? Não mudou nada. Até hoje acontece isso, né? Na nossa vida, né? Na nossa vida ocidental, tá? Nós vivemos com os nossos pais, quando casamos, saímos da nossa residência para construir a nossa família. Eles tinham justamente essa ideia de casamento, tá? Então, até o casamento, até a menina chegar ao casamento, tá? Ela realmente vivia ali com os seus pais. E as mães ali orientavam as suas filhas sobre o casamento, como seria o casamento, como seria o trabalho doméstico e todo esse tipo de trajetória que você possa imaginar, tá bom? Podemos observar que nesta figura aí, nesta imagem que estamos aqui, essa imagem mostra o interior da residência de como viviam os bárbaros aí. É interessante compreender isso porque no futuro, quando compreendermos ali as comunidades vikings que vão surgindo, tá? Os vikings eles são justamente descendentes desses bárbaros. Tá bom, galera? Vamos entender. Então, o estilo, o modo de vida é muito semelhante nesse sentido, porque os vikings são os bárbaros, tá bom? Então, o estilo de vida, a casa, a residência, era justamente deste modelo que se encontra ali. Ali era realmente essa divisão de casa, de residência, era atribuída nesta questão da imagem que está anexo no visor da tela de vocês. Então temos a grande comunidade, temos a vida ali das pessoas, de como as pessoas viviam, de como era justamente a sua residência, tá bom? O pai, vivendo com o pai, vivendo ali com a mãe, vivendo com os irmãos ali. Então, assim, esse era justamente o estilo de vida ali destas comunidades ali. Só que cada casa era diferente, tá? As casas, elas não eram parecidas, tá? Então, nós temos estilos de casas totalmente diferentes, tá bom? Não havia uma arquitetura única para este modelo, tá bom? Então, vamos entender isso aí, vamos compreender. Imagem aqui, Podemos analisar esta imagem, fazendo uma análise dela, e você vê como era a vida residencial das pessoas, como eles viviam, e também justamente como era a divisão territorial ali entre as casas, de uma casa para outra, tá? Então, assim, eram comunidades e eram grupos bem organizados nesse sentido. Então, quando os romanos diziam e afirmavam que os bárbaros eram povos sem cultura, o que podemos definir é que, com o passar do tempo, os bárbaros eles foram justamente se desenvolvendo e criando a sua cultura em particular, a sua própria cultura com o seu modelo, estilo de vida e filosofia, naquilo que eles acreditavam de suas crenças, na sua religião e nos seus aspectos sociais. Bom, os principais
povos, né, germânicos que invadiram o Império Romano foram justamente os hunos, tá? Os vândalos, visigodos, tá? Os francos também, né? E os lombardos, tá? Esses foram os principais povos ali que invadiram e saquearam justamente a cidade de Roma. Então, assim, eram grupos justamente que invadiam, saqueavam. Quando você fala dos bárbaros, te dá uma visão em uma análise que eram povos totalmente violentos, né? Não, pelo contrário. Haviam vários grupos de bárbaros, cada um com seu estilo de vida, então não podemos definir ou dizer que todos eram grupos violentos. Pelo contrário, alguns queriam só a sobrevivência, queriam só sobreviver. Outros sim eram mais agressivos. Um ponto importante que está no livro de vocês, tá, é que temos que compreender, tá, que lá embaixo no livro de vocês, tá, no primeiro, quase no último parágrafo lá de baixo, ele afirma que Roma construiu uma máquina de guerra, tá? E ao construir uma máquina de guerra, Roma muitas vezes contratou e adquiriu soldados que nem todos esses soldados eram justamente de cidadania romana, pelo contrário, muitos desses soldados eram de outras cidadanias, tá? E este é o ponto mais interessante. Quando alguns soldados abandonaram o regime militar, quando saíram das forças armadas, vamos dizer assim, muitos desses soldados acabaram se transformando em ameaça, porque dentro do Império Romano, no quartel, na fortaleza, eles aprenderam a técnica, a tática da guerra, e eles acabaram levando isso justamente para outros povos, para outras regiões. Na verdade, Roma acabou com o passar do tempo ensinando a arte da guerra para outros povos. Isso é uma coisa que a gente tem que compreender. Então, na verdade, por mais poderoso que Roma era, Roma, ao mesmo tempo, ensinou outros povos a se defender, a se proteger. Tá ok? Então, assim, esta máquina de guerra de Roma, eles acabaram automaticamente por contratar vários homens, vários soldados que eram de outras colônias, eles acabaram passando para esses povos justamente o quê? Acabaram passando para esses povos o seu conhecimento na questão militar. Outro ponto importante para a gente também tentar entender essa civilização, tá? É que eles também dominaram o mar, também dominaram os oceanos, tá? Para você tentar compreender que, por mais que você ia olhar para estes povos, para essa civilização, você poderia até definir como uma categoria, uma camada da sociedade inferior, como os próprios romanos diziam, mas eram povos também que conseguiram construir caravelas, eram povos que conseguiram construir navios, conseguiram colocar esses navios em alto mar. Por isso que o domínio sobre a Europa foi muito forte. Podemos dizer que os bárbaros dominaram praticamente Itália, a região da Itália, a região hoje que é da Espanha, a região hoje que é do Reino Unido. Praticamente os bárbaros conseguiram dominar toda a Europa com o seu modelo, estrutura, força, com a sua base militar. E no visor, na tela de vocês, tá aí no visor da tela de vocês, vocês podem até anexar e colocar na página 7 do livro de vocês na unidade 2, pode colocar até lá em cima, tá? As principais civilizações, os principais povos bárbaros, tá? E é importante também destacar e colocar ele no livro de vocês para vocês entenderem como que eram esses grupos sociais, o nome desses grupos sociais, os hunos, tá? Os vândalos, suevos, os francos, tá? Os saxões, tá? Tudo isso, meus filhos, nós vamos estudar no segundo ano, quando começarmos a falar sobre a formação da Europa, tá? Quando começarmos ali a falar da formação da Europa, é óbvio e evidente que nós temos que falar dos francos, é óbvio que temos que falar dos vândalos. Então são povos aí que estão ligados à cultura da Europa, que formaram a Europa, tá? A formação da Europa
ela vem através desses povos aí. Por isso que é importante também analisar a formação desses povos, quem são, tá, o seu estilo, modo de vida. Nós falamos aí que a questão da família, como se baseava a questão do casamento, a criança, tá? As crianças já eram preparadas, tá? Enquanto a menina dentro de casa vivia com os pais para ser preparada para o futuro casamento, é óbvio também que os meninos aos 15 anos de idade, eles também já estavam preparados para o campo de batalha. Então você já trabalhava no lado físico, não podemos esquecer disso, e trabalhava no lado intelectual da criança. Então você trabalhava no lado físico e o lado intelectual da criança para que essas crianças pudessem entrar em campos de batalha. E outro ponto também, que logo no início, tá, podemos dizer que tem uma questão interessante, né? Devido à rivalidade entre esses grupos, né, foi muito fácil no início Roma lutar e dominar esses povos bárbaros, porque eles não tinham uma centralização política e não tinha uma unidade política ali como um todo. Então, assim, no início foi muito fácil Roma conseguir se dar bem, conseguir se proteger e proteger suas fronteiras, tá? E os celtas, né, também, né, eles eram grandes agricultores, trabalhavam com a linha do pastoreiro. Então, assim, os celtas também eram grupos totalmente diferentes. A religião celta, né, cultuava a natureza, então tinha essa questão toda, né, de serem politeístas, invocarem elementos da natureza, tá? Isso era uma coisa muito interessante a destacar. E essa cultura, né, de cultuar a natureza, reverenciar elementos da natureza, era um passado também para as crianças, era um passado justamente de pai e filho, tá? Que era justamente um legado aí, tá? Então, assim, nós temos essa questão para destacar. Agora, realmente, Roma perdeu porque, com o passar do tempo, Roma foi enfraquecendo, corrupção, né? A Roma viveu a sua grande corrupção, péssimas administrações. As forças militares de Roma, que era muito grande, Roma tinha uma das maiores forças militares do mundo, tá? Por questões salariais, tá? Esses soldados acabavam não recebendo salário e, por conta disso, muitos soldados acabaram saindo, né? Acabaram abandonando ali a farda, o regime militar, e acabaram vivendo nos campos. Foi através dessa saída de muitos soldados que, morando em outras comunidades, a arte da guerra militar dos romanos acabou passando para outros povos, e acabou que o feitiço virou contra o feiticeiro, né? Então, quer dizer, o Roma construiu um grande império, mas ao mesmo tempo acabou fortalecendo outros povos, tá bom? Então é isso que a gente tem a falar, tá bom, galera? Gente, esse foi o nosso encontro de hoje, tá? E na próxima aula nós vamos nos encontrar novamente aí, tá bom? Um abraço, um beijo para todos, tá ok? E até a próxima aí, se Deus quiser. Fui, galera, um abraço.